Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a formação litúrgica. A liturgia e a missão. Vamos refletir sobre esse tema. A liturgia e a missão. Todos sabemos que a missão, antes de ser um fazer, é um receber. Se cremos que, como nos ensina o Concílio Vaticano II, a liturgia é o cume, é o ponto de chegada, se cremos então que a liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da Igreja, ou seja, a liturgia é o alto, o ponto alto de todo o trabalho missionário, também cremos que a mesma liturgia é primordialmente fonte de toda a vida cristã. Isto aí é importante nós tomarmos consciência. A liturgia é a fonte de toda a vida cristã. Fonte da santificação dos homens e da glorificação de Deus. Assim nos ensina o concílio. E é fonte e ápice de toda a evangelização. Fonte, quer dizer, de lá sai, se alimenta toda a evangelização. E cada vez que comemos do pão e bebemos do cálice, na Eucaristia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Diz assim o evangelista João: a missão da igreja está em comunidade com a de Cristo. A missão de Cristo é a mesma missão. Como o Pai me enviou, diz o evangelista, também eu vos envio. Assim, as palavras de Jesus. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Por isso a igreja tira a força espiritual de que necessita para levar a cabo sua missão de perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Deste modo, a Eucaristia apresenta-se como fonte simultaneamente vértice, ápice de toda a evangelização, porque seu fim é a comunhão de todos os homens com Cristo e nele com o Pai e com o Espírito Santo. Assim, a comunidade cristã de Antioquia envia seus membros em missão, depois de ter jejuado, rezado e celebrado a Eucaristia. Ela faz notar que o Espírito escolheu Paulo e Barnabé para serem enviados. É o momento em que se escuta o Espírito de Deus. O Espírito escolheu Paulo e Barnabé para serem enviados, jejuando, rezando e celebrando a Eucaristia, eles perceberam isso. E na liturgia, portanto, enquanto irrupção gratuita de Deus, nasce a força e o dinamismo missionário da Igreja, como muito bem instituiu o primeiro documento do Concílio Vaticano II, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, em seus parágrafos iniciais. Diz assim: o Concílio propõe-se promover tudo o que conduz ao chamamento de todos ao seio da Igreja. Por isso julga ser seu dever cuidar de modo especial da reforma e do incremento da liturgia. Da reforma da liturgia. Por isso, enquanto a liturgia cada dia edifica em templo santo, no Senhor, em tabernáculo de Deus, no Espírito, aqueles que estão dentro dela, ao mesmo tempo, admiravelmente lhes robustece as forças para que preguem Cristo. A presença pascal de Cristo comporta sempre um duplo aspecto. Ao mesmo tempo que é uma boa notícia, também é um envio em missão.
Assim, o mesmo Cristo que depois que diz aos apóstolos, trancados numa casa com medo, diz, a paz esteja com vocês. Também diz simultaneamente, como o Pai me enviou, eu vos envio. Os dois aspectos são indivisos. O ressuscitado se manifesta, mas não é retido. A Madalena lhe pede, não me retenhas. Vai, porém, a meus irmãos, anuncia a eles a ressurreição. Maria foi então anunciar aos apóstolos que vira o Senhor, narrando-lhes as coisas que ele lhe tinha dito. Os apóstolos, os discípulos de Emaús, aos discípulos de Emaús se tornou invisível o forasteiro que se ajuntou aos dois caminhando para Emaús, depois de ter-lhes aberto os olhos, fazendo-os voltar para Jerusalém, a fim de anunciar que tinham reconhecido o Senhor na fração do pão. Tal como o anjo que anuncia a ressurreição, a liturgia refere-se sempre a um outro passo, e de contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vos precede na Galileia. Aí o vereis. A Galileia é o lugar dos rejeitados, dos menos importantes, quer dizer, daqueles que não eram valorizados pelos líderes do povo. São Paulo define sua missionaridade, sua ação missionária, missionária de anunciar o Evangelho com verbos litúrgicos, ao saber prestar culto, fazer memória. Esta memória de que fala São Paulo, segundo os exegetas, deve ser colocada na linha da memória litúrgica, e significa a memória da obra salvífica de Deus, que se faz presente em cada liturgia que celebramos. Diz assim São Paulo aos Romanos: Deus, a quem presto um culto espiritual, anunciando o Evangelho de seu Filho, é testemunha de que em minhas orações faço memória de vós continuamente. Outro texto de São Paulo em que a relação entre liturgia e missão aparece de forma muito clara. Diz São Paulo, em alguns textos da carta aos Romanos, em alguns trechos desta carta eu vos escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória em virtude da graça de Deus que Ele me deu, a graça de ser ministro de Jesus Cristo junto aos pagãos, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem concreta, bem aceita, santificada no Espírito. Então, neste texto, a vocação missionária é descrita como a graça de ser ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercitando o ofício sagrado do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oblação agradável, santificada pelo Espírito. Então, esse é o tema de hoje. A liturgia que forma missionários de Jesus Cristo. Essa liturgia que também nos envia, depois de celebrar, ela nos envia para a missão. Era isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.